Tá, então na aula de hoje a gente vai ver algumas aplicações para as quais a gente usa pilhas para resolver esses problemas. Tá? Então eu falei um pouco sobre essas aplicações na aula passada. A pilha serve para resolver esses problemas aqui e hoje a gente vai ver de fato como resolve esses problemas. Tá? Então, imagina que eu te dou esse exercício aqui. A gente tem uma expressão aritmética e eu quero saber se os parênteses estão corretos. Aí a gente diz que os parênteses estão balanceados. Então, um exemplo de coisas que são corretas: A mais B entre parênteses, está correto. A vezes B entre parênteses, mais, abre parênteses, C dividido por abre parênteses, B menos E, fecha parênteses. Né? Então, fechei esse parênteses aqui depois da divisão, e depois fechei esse parênteses aqui antes do C. Exemplo incorreto é abrir esse parênteses aqui, A, abrir parênteses, A mais B, e nunca fecha parênteses. Ou fechar um parênteses que nunca foi aberto, ali no final. Ou algo do tipo. Né? Eu abri um parênteses e depois eu fechei um parênteses e depois abri um parênteses. Tá errado aqui, né? Teria que inverter. Aqui abrir e aqui fechar para isso ficar correto. Tá? Então são só alguns exemplos de expressões estão errados. Até parece meio óbvio, né? A gente bate o olho e fala, esse cara aqui, pelo menos esse cara aqui, a gente vê logo de cara que está errado. Esse aqui também, esse daqui tem que olhar um pouco e ver que tem um parênteses sobrando aqui. Então a ideia seria, vamos escrever uma função que, dada uma sequência de parênteses, diz se ela é balanceada ou não. Tá? Então eu não vou escrever a função em si, mas eu quero discutir com vocês a solução. Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Não precisa de pilha. Tá, com a variável contadora, o que você quer contar? Tá. Aí se não fechar assim, Ok. Legal, então eu vou contar os parênteses conforme eu vou andando. Então o processo é string aqui da esquerda para a direita. Toda vez que eu vejo um parênteses que abre, eu somo 1. Toda vez que eu vejo um parênteses que fecha, eu subtraio 1. No final, o que tem que acontecer? No final tem que ser 0. Certo? A mesma quantidade de parênteses que eu abri, eu tenho que ter fechado. Okay? Tá, mas aqui dá 0. Certo? Então aqui, menos 1, porque eu vi um parênteses fechado, e eu vejo um parênteses aberto, somo 1 aqui, vai para 0. Como? Se eu usar unsigned, fizer o quê? Tá, mas o problema é que... Ok, isso nesse meu exemplo, né? Mas meu exemplo podia ser algo do tipo... Estou tentando pensar nisso. Você quer contar 1 ali, ao invés de ter menos 1? Não, mas tudo bem, mas... Não, desculpa. Se você fizer isso... então eu vou para unsigned. Na verdade, tem que tomar um cuidado. 0 menos 1 em unsigned não vai dar 1. Vai dar um número bem grande, na verdade. Tá? Porque você vai estourar um número para baixo e aí, na verdade, você vai para o maior valor que um unsigned pode ter. Mas mesmo assim, digamos... Vai. Ele vai a 2 elevado a 32 menos 1. Na hora que você subtrair 1. E aí, a hora que você subtrair 1, somar 1 de volta, ele vai para 2 elevado a 32 e vai estourar, então, na verdade, vai ser 0. E aqui teria um problema, mesmo que de menos 1 eu fosse para 1, como você tinha falado, quando eu visse esse parênteses, vai somar mais 1, e aí ia dar 2 no final. Então, no final tem que ser 0, certo? Se der 2, por exemplo, parece que tem 2 parênteses que foram abertos e
não foram fechados. Ok? Por exemplo, esse é um exemplo que deu 2. A mais B, aí abre, C mais abre D menos E, e aí eu não fecho nada. Então, se eu contar quantos parênteses sobraram abertos aqui, dão 2. Isso aqui não é bem balanceado. Tá? Então, no final tem que dar 0. Mas não basta no final ser 0. Tá? Nunca pode ser negativo. Se em algum momento tá, eu estou processando aqui a minha expressão matemática. Se em algum momento aqui o contador ficar negativo, tá, foi para menos 1. Era positivo, tá? Aí de repente ele caiu e foi para negativo. Nesse ponto eu fechei mais parênteses do que eu tinha aberto. Mesmo sem olhar para o resto. Certo? Porque os parênteses que forem, então, A mais B, então, essa expressão aqui, se eu não errei, dá 0. Porque, olha, tem 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Ok? Se eu for contando, eu fui somando 1 quando eu vi o parênteses aberto, subtraindo 1 quando eu vi o parênteses fechado. Então, no final aqui ela deu 0. Mas nesse ponto aqui ela deu menos 1. Certo? Então, quando deu menos 1 aqui, esse parênteses aqui está a mais. No futuro, eu não vou poder fechar, não vou poder abrir esse parênteses. O parênteses é primeiro aberto no passado e depois fechado. Certo? Então, no momento que eu chego aqui num número negativo, eu já sei que essa expressão não é bem formada. Então, uma expressão de parênteses, ela é bem formada, só tem uma coisa que é assim, se eu pensar nesse gráfico que eu fui contando, de vez em quando eu subo, de vez em quando eu desço, posso subir bastante, posso descer bastante, tá? Mas eu nunca vou para uma coisa negativa. Se eu for para o negativo, parar e olhar a expressão até aqui, eu já sei que ela é mal formada, ela não é balanceada. Então, de vez em quando eu posso voltar para 0 parênteses abertos, tá? E lá no final, eu tenho que terminar em 0. Porque senão aí tem parênteses abertos a mais. Então, se nunca fica negativo, nunca eu fechei parênteses demais. Se no final é 0, eu nunca abri parênteses demais. Ok? Espero ter convencido vocês que isso funciona. Tá. Então, a gente vai... eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, só que agora eu vou ignorar operandos e operadores. Tá? Então eu vou olhar só para sequência de parênteses aqui. Então é como se eu viesse aqui. Tá? E simplesmente apagasse os operandos e os operadores. Eu só estou preocupado com os parênteses. Tá? Então isso fica uma sequência de parênteses. Tá? E o que eu vou complicar um pouco é que eu vou colocar colchetes também. Então, se eu tiver só parênteses, basta fazer isso. Eu vou contando, eu somo 1 quando eu vejo parênteses aberto, subtraio 1 quando eu fecho um parênteses. Nunca pode ficar negativo e no final tem que ser 0. Tá? Se em algum momento for negativo ou no final não for 0, a sequência não é balanceada. Mas se eu tiver colchetes, junto com parênteses, já complica mais a situação. Tá?
Então, uma sequência, eu falei a sequência de parênteses, mas a minha sequência vai ter parênteses e colchetes aqui. Tá? Poderia ter chaves também. Tá? Ou outras coisas que você quisesse usar para delimitar. Tá? Então, o que é uma sequência bem formada de parênteses? Uma sequência vazia, para mim, tá, por vacuidade, é uma coisa bem formada, é balanceada. Tá? Agora, eu tenho ou uma sequência que é bem formada, que é balanceada, envolta por colchetes. Tá? Então imagina que aqui você tem uma coisa que os parênteses e os colchetes são todos balanceados. Digamos que é assim. Sei lá. Ou qualquer coisa que seja balanceado aqui no meio. Tá? Se eu vier e colocar colchete entre essa coisa que já é bem formada, eu fico com algo que ainda é balanceado. Tudo bem? Então, se eu vier aqui e colocar esse colchete aqui, eu continuo com uma coisa que está balanceada. Tá? A mesma coisa se eu colocar entre parênteses. Então, eu tenho uma coisa que já é bem balanceada, eu vou lá, coloco ela entre parênteses, certo? O meu exemplo aqui. Ela continua bem balanceada, certo? Agora, antes eu abria e fechava corretamente aqui dentro. O único detalhe é que agora eu abro um parênteses e eu fecho esse parênteses lá no final. Então, continua balanceado. Então, isso é uma operação, ok? Colocar entre parênteses ou colocar entre colchetes. E eu também posso concatenar duas sequências que sejam válidas. Então, se eu tenho alguma coisa que abriu e fechou parênteses e colchetes corretamente, e outra coisa que abriu e fechou parênteses corretamente, se eu colocar uma na frente da outra, eu vou ter aberto e fechado parênteses corretamente. Certo? Então, se aqui era algo desse tipo, e aqui é certo? Eu tenho duas sequências válidas aqui de parênteses e colchetes. Tá? Se eu concatenar as duas, essa na frente dessa, eu continuei abrindo e fechando os parênteses corretamente, certo? Porque estava aberto e fechado corretamente até aqui. Cheguei nesse ponto, eu já fechei todos os parênteses e colchetes que eu tinha que fechar para essa expressão. Agora eu comecei a abrir para essa expressão e fechei corretamente. Tá? Então, isso daqui é o que até tinha falado lá na aula de recursão. Isso daqui é uma definição recursiva do que é uma sequência de parênteses balanceada. Tá? Então eu tenho um caso base. O caso base é vazio é uma coisa bem formada, uma coisa balanceada. Tá? E aí eu tenho outros três casos gerais aqui. Tá? Colocar entre colchetes, colocar entre parênteses ou concatenar duas coisas que são bem formadas. Então, exemplo. Sequência vazia, aqui, eu não coloquei nada, ela é balanceada para mim por definição. Tá? É estranho falar isso, mas se você parar para pensar, todo parênteses que foi aberto foi fechado corretamente aqui nessa expressão, todo colchete que foi aberto foi fechado corretamente aqui nessa expressão. Por quê? Porque não foi aberto nenhum colchete, nenhum parênteses. Tá? Algo como isso, que é uma expressão bem formada entre colchetes, é balanceado. Tá? Essa daqui, que é um pouquinho mais complicada, então aquela dali é abre parênteses, abre colchete, abre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, abre colchete, fecha colchete, fecha parênteses,
fecha colchete, fecha parênteses, ela é bem formada? Bom, eu abro e fecho parênteses. Então, se o que tiver aqui no meio for bem formado, for válido, então tudo é válido. Bom, essa expressão aqui do meio, eu abri e fechei colchetes. Então, se o que tiver dentro dela for válido, ela toda é válida. Então, eu posso olhar se isso daqui é válido. Isso daqui é válido? Bom, depende. Isso daqui é a concatenação de duas expressões que eu não sei se são válidas ou não. Espero que sim. Tá? Ok, então eu tenho que analisar agora essa expressão e essa expressão. Essa expressão aqui é válida? Depende. O que está dentro dela é válida? Porque ela abre e fecha colchetes. Bom, o que tem dentro dela é vazio. Então ela é válida. Essa daqui é válida? Depende do que tem dentro dela. Abre e fecha colchetes. Abre e fecha colchetes é válido? Depende do que tem dentro. Que é o vazio. Que é válido. E aí você volta, né? Então esse cara é válido, esse cara é válido, esse cara era válido, esse cara era válido, válido. Tudo é válido. Tá? Então estou pensando numa definição recursiva. Tudo bem? Então esse cara é válido. Essas outras aqui é fácil ver que não são balanceadas, né? Tá? Se você tentar ver se ela é... Isso é vazio? Não. Isso é uma sequência que começa e termina com colchetes? Não. Ela começa com parênteses e termina com colchetes. Ela começa e termina com parênteses? Não. Ela começa com parênteses e termina com colchete. Ela é a concatenação de duas sequências válidas? Bom, você teria que testar. Você teria que quebrar em algum lugar, certo? E ver se o lado da esquerda é válido e o lado da direita é válido. Tá? Mas qualquer lugar que você quebre aqui, você vai ver que não é válido um dos lados. Né? Em particular, aqui tem 3 símbolos. Qualquer sequência de parênteses válida tem que ter um número par de símbolos. Né? Toda vez que eu abro, eu tenho que fechar. Tá? E assim por diante. Então dá para você dar um certo trabalho, mas dá para você verificar aqui manualmente que esses caras não são bem formados. Tá? Ou você, visualmente, você consegue reparar também que não é uma expressão bem formada pelo aquilo que a gente, sei lá, aprendeu no fundamental. Ok? Tá. E aí agora como que eu posso resolver isso então? Antes era simples, antes eu usava um contador, agora eu vou precisar de uma pilha. Tá? Porque eu tenho 2 símbolos. Eu tenho tanto o parênteses quanto o conjunto. Então, o algoritmo que a gente usa para resolver isso com pilha é bem simples. Se eu ler um abre parênteses ou um abre colchetes, eu vou empilhar esse símbolo na minha pilha. Tá? Significa o seguinte, eu abri esse parênteses, eu vou processar uma sequência válida aqui, tá? E, eventualmente, eu vou ver um fecha parênteses para fechar esse parênteses que eu guardei na pilha. Tá? Então, eu estou guardando na pilha, esperando você verificar se a sequência dentro desse abre parênteses é válida e você enxergar o fecha parênteses lá. Tá? Mesma coisa para o colchete. Quando eu ler um fecha colchete, eu vou desempilhar quem está no topo da pilha, que eu espero que seja um abra colchetes. Se eu ler um fecha parênteses, eu vou desempilhar quem estiver no topo da pilha, que eu espero que seja um abra parênteses. Tá? Se alguma etapa falhar no processo, eu fui tentar desempilhar um colchete e o que veio para mim foi um parênteses, essa expressão é mal formada. Tá? Ela não é válida. Ou se a pilha não terminar vazia. Tá? Então, tinham coisas lá que eu prometi que iam ser fechadas, que elas não foram fechadas, elas ficaram lá na pilha esperando. Tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui. Deixa eu pegar
Tá, então deixa eu copiar aquela expressão grande de novo. Tá? Então vamos rodar esse algoritmo para esse cara. Tá, então aqui é a base da minha pilha. Então eu vejo um abre parênteses. Eu vou empilhar esse abre parênteses. Tá? Estou empilhando ele aqui porque tem uma promessa de que um dia eu vou ver um fecha parênteses para esse abre parênteses. Aí eu vejo o abre colchetes. Então eu empilho o abre colchetes aqui. Eu vejo o abre parênteses, empilho o abre parênteses. Agora eu vejo um fecha parênteses. Quem está no topo da pilha tem que ser um abre parênteses. Certo? Senão isso seria mal formado. Se, digamos que não tivesse sido um abre parênteses, esse cara teria sido um colchete, e aí aqui eu estaria vendo um fecha parênteses. Então seria bem formado. Ok? Então eu desempilho esse cara. Eu já casei esses dois caras aqui. Agora eu vejo um abre parênteses. Então, empilho abre parênteses. Eu vejo um abre colchetes, empilho um abre colchetes, e agora eu vejo um fecha colchetes. Se o que estivesse no topo da pilha não fosse um abre colchetes, fosse um abre parênteses, seria mal formado. Seria esse aqui. Então, eu posso tirar esse abre colchetes daqui. Tá? Esse ponto eu estou aqui, né? Ok, agora eu vejo um fecha parênteses. Tá vendo? Esse fecha parênteses, ele já está um pouco mais longe. Ele está aqui na pilha com a promessa de que ia vir o fecha parênteses para ele alguma hora. Tá? Então tá bom, tá aqui o fecha parênteses dele, casa com esse cara aqui. Né? Aí ele vê o fecha colchete, que é o topo da pilha, e ele vê o fecha parênteses, que é o topo da pilha. E no final a pilha está vazia. Okay? Então o que acontece se eu tentar fazer uma que não é balanceada? Então nessa daqui. Deixa eu até fazer uma outra diferente. Essa daqui, por exemplo. Eu vou empilhar o abre colchetes, eu vou empilhar o abre colchetes, aí eu até vou desempilhar esse fecha colchetes, esse fecha colchetes vai fazer empilhar esse abre colchetes, mas agora eu vi um fecha parênteses quando tinha um abre colchetes. Tá? E aí eu sei que essa expressão não é bem formada. Eu esperava ver um fecha colchetes, eu vi um fecha parênteses. Tudo bem? Dúvidas? Então, implementação. A gente recebe uma string lá, que é a expressão com parênteses. Eu vou ter a minha pilha. Tá? Umas variáveis aqui. Então, eu crio uma pilha. Tá? Desculpa. Aqui não tem o P underline, tá? Foi um erro de digitação meu aqui. É só pilha. Só a minha variável pilha aqui. Tá? Pilha é um tipo, não é uma variável. Né? Tá? Então eu vou percorrer essa string, tá? Caractere a caractere. Então eu vou começar no caractere 0. Eu vou fazer isso até que o stri, enquanto o stri for diferente de /0. Então minha string lá é terminada com /0, então eu vou lendo caractere a caractere até ver /0. Tá? E eu vou fazer isso também enquanto estiver ok. Tá? Ok, essa minha variável inteira aqui, que ela começa como 1. Então, no começo, ok igual a 1, tá? Então, eu entro aqui dentro do for. Tá? Lembrando que verificar se escrever ali ok só é a mesma coisa que escrever ok diferente de 0, né? Tá? E mais. Então, se eu ver um abre colchete ou um abre parênteses, eu vou empilhar esse símbolo. Tá? Então, eu vou empilhar na minha pilha o stri. Se
Se não for outra coisa que eu ver, eu vou desempilhar o que tiver na pilha. Tá? Eu guardei nesse caractere par, então é o parzinho do abre parênteses, do fecha parênteses. Tá? E eu vou olhar se o que eu tenho na minha string é fecha colchete e o que estava na pilha é abre colchete, desculpa, é diferente de abre colchete, então minha expressão não está mais ok. Já teve problema aqui na minha expressão. Eu tinha um fecha colchetes e eu queria um abre colchetes. Mas não foi um abre colchetes que eu vi, foi uma outra coisa. Então não está ok. Tá? Se na minha string tem um fecha parênteses, mas no topo da pilha tinha algo diferente de abre parênteses, minha expressão também não está mais ok. Tá? Então esse é meu for. E eu, no momento que eu colocar um ok igual a zero aqui, esse for vai parar. Né? Ele não vai continuar. Porque a primeira vez que ele ficar zero, essa condição aqui falha. Tá? Se a pilha não for vazia, também não está ok a minha expressão. Tá? Aí eu destruo a pilha, não preciso mais dela. Ela só serviu para processar a informação. E aí eu devolvo o ok. Hã? Depende de como é a implementação. Se for um vetor, basta você ver se o número de elementos guardados lá, quer dizer, o topo, acho que não, mas acho que eu só discuti isso. Se for um vetor, você tinha aquele topo, que indica qual é a próxima posição onde você vai inserir um elemento. Se o topo for igual a zero, os elementos da pilha estão todos antes do topo. Né? Então, se o topo for zero, a pilha é vazia. Se for uma lista ligada, basta você ver se a lista ligada é null. Então, é uma função bem simples. Dúvidas? Aqui podia ser else. Podia também ser... eu podia escrever também uma grande condição aqui. Né? Se acontece isso daqui ou acontece isso daqui, ok é igual a zero. É que aí também a linha fica bem longa. Ele tem que passar pelas duas, mas se um entrar, o outro já não entra. Né? Porque se str for igual a fecha colchetes, ele não é igual a abre, a fecha parênteses. Né? Mas ele verifica. Um pouquinho mais ineficiente o meu. Para ir andando na string, olhando os caracteres. Aqui foi... Não, ele não precisa, na verdade. Porque se você olhar dentro dele, a única coisa que tem é um if e um else. Então ele não precisa de abre e fecha colchetes nesse caso. Porque ele só tem um comando dentro dele. Falei colchetes, né? Chaves. Tá? Ele não precisa de abre e fecha chaves, porque só tem um comando dentro dele, que é esse if else. Mas poderia pôr. Mais dúvida? Tá. E se eu usasse return 0 dentro do for aqui? Porque eu já vi que não é bem formado. Então devolve 0, devolve que não é bem formado. Certo? Podia usar aqui, aqui e aqui return 0. Por que eu não faço isso? Não, nesse ponto eu já sei que a expressão não é bem formada. Porque eu tenho que liberar a pilha. Senão eu vou vazar a memória. Tá? Eu já tenho a informação que eu quero na mão, mas eu ainda preciso tomar o cuidado de destruir a pilha. Eu poderia colocar um return 0 aqui, se antes de dar um return 0 eu colocasse um destruir pilha. Né? Eu colocaria um destruir pilha aqui, um destruir pilha aqui, tá? Um destruir pilha aqui, com um return 0. Aí eu não precisava da variável ok. Tá?
E se o empilha não pode dar um double fix, se a pilha for vazia Depende como você implementar ele. A minha pilha, ela tem a struct e o ponteiro para a lista, né, para a lista ligada, ou ela tem o vetor lá e o topo. Né? Então, se for o vetor, o que você vai ter o vetor está alocado, ele só está vazio. Se você tiver a lista, tudo bem, a lista é null, mas a nossa função de destruir lista só liberava se a lista fosse diferente de null. Então não teria problema de double free. Ok? Não. Tá. Ok. Então, agora a gente vai para outro tópico, tá? Então vou mostrar... na verdade esse tópico a gente vai ficar mais agora no resto da aula. Na verdade a gente vai ver duas questões dele, tá? Não, você tem que ter um outro assunto. Tá? Então, existem várias formas de você escrever uma expressão aritmética, tá? Então eu falei um pouquinho disso no final da aula passada, né? Mas eu posso escrever A mais B mais AB ou A mais B. Desculpa, ou AB mais. Tá? Isso é que a gente chama de notação infixa, tá? Porque o operador vai entre os dois operandos. Essa a gente chama de pré-fixa, porque o operador vem antes dos dois operandos. E essa a gente chama de pós-fixa, porque o operador vem depois dos dois operandos. Tá? Isso daqui é para uma expressão pequena, né? Mas vamos ver o que acontece com uma expressão grande. Então, em fixa, eu posso ter isso daqui. 5 vezes, abre parênteses, abre parênteses 7 mais 8, vezes 4, vezes 6, mais 7, fecha parênteses. Tá? Agora, isso, a mesma expressão, em notação pré-fixa, fica assim. Tá? Que parece estranho, mas é algo do tipo, eu quero multiplicar 5, então olha na infixa enquanto eu falo também, tá? Então eu quero multiplicar 5 com alguma coisa, com o resultado de uma expressão. O que é essa expressão que eu quero fazer? Bom, ela é a soma, certo? De alguma coisa com 7. Então é a soma de alguma coisa com 7. Tá? O que é essa alguma coisa? É a multiplicação de alguma coisa com 6. Então tem a multiplicação de alguma coisa com 6. O que é essa alguma coisa? É a soma de 9 com 8. Então a soma de 9 com 8. Tá? Depois multiplicada por 4. Eu tenho que somar 9 com 8 primeiro, ter o resultado, depois multiplicar por 4. Ok? Dúvidas? Não, desculpa, eu falei besteira, né? Não, desculpa, essa multiplicação que eu quebrei aqui é essa multiplicação aqui. Então, essa multiplicação é a soma de 9 com 8, isso, com o produto de 4 por 6. Eu errei qual da multiplicação que eu quebrei. É que você pode quebrar em qualquer uma das duas. Né? Tudo bem? Então, é estranho, mas as duas estão dizendo a mesma coisa, tá? A pós-fixa, sei lá, só é diferente porque eu estou colocando o operador depois dos operandos ao invés de antes dos operandos. Então, essa infixa é essa notação cotidiana que a gente está acostumado, tá? É a ordem normal de leitura, né? Usual pra gente. E a gente usa parênteses para evitar ambiguidade. Então, a gente tem uma... Se eu vejo... Se eu vou fazer a minha lista de cálculo lá, em algum lugar tem 5 mais x vezes y,
Eu sei que eu multiplico x por y primeiro e depois eu somo com 5. Porque essa expressão é diferente de 5 mais x vezes y. Certo? Tá. A gente sabe disso porque a gente sabe que multiplicação tem precedência em relação à soma. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. Certo? Só que se eu quero escrever não essa expressão aqui, na notação infixa, eu preciso desses parênteses para forçar essa expressão ter precedência sobre a multiplicação. Certo? Parênteses serve para isso. Eu forçar uma coisa a acontecer antes do que ela aconteceria normalmente. A soma aconteceria aqui no segundo passo. Agora eu faço ela acontecer no primeiro passo. Para isso serve parênteses. Tá? A pré-fixa é uma notação de um lógico polonês, Lukasiewicz, provavelmente deve falar assim, tá? Que o operador precede os operandos. E a pós-fixa é o que a gente chama de notação polonesa reversa, tá? Porque a pré-fixa é a polonesa, a pós-fixa é a polonesa reversa, que também é muito usado em calculadoras HP, tá? Calculadoras financeiras. Então, lá você vai digitar, eu quero fazer 9 mais 8, eu vou fazer 9, um botão, 8, um botão, mais. Quer dizer, talvez o último não precise desse botão. Você deve apertar 9, botão, 8. Quando você apertar o mais, ele já sabe que o 8 é o operador. Tá? Tudo bem? Então ela é estranha, mas o pessoal de economia, de administração, usa pra caramba esses calculadores. Sofrem para aprender lá, mas acho que eles acham mais rápido do que usar a notação fixa em geral. E aqui, então, o operador sucede operandos. O que é legal nessas duas expressões, elas não têm ambiguidade. Eu não preciso do parênteses nessas expressões. Tá? Então, digamos que eu tenho aí 5 mais x vezes y. E eu vou fazer na pré-fixa. Tá? Então, eu vou somar 5 com o resultado de uma multiplicação. Tá? Então, eu vou somar 5 com o resultado da multiplicação de x por y. Concorda? Tá? Então, é a soma. Então, esse é o primeiro operando. E essa expressão é o segundo operando. Na outra, eu vou multiplicar 5 mais y, desculpa, 5 mais x por y. Então, na outra, eu vou multiplicar a soma de 5 com x por y. Então, eu tenho expressões diferentes. Eu sei que eu vou primeiro eu vou por último somar aqui, né? Vou multiplicar primeiro, e aqui eu sei que eu vou por último multiplicar e vou somar primeiro. Ok? Número negativo? Então, aí eu preciso de um operador unário para indicar número negativo. Né? Eu preciso saber que quando eu ver um menos, eu tenho que saber se aquele menos é um operador ou se ele é só um número menos 5. Tá? Então, se eu conseguir fazer essa distinção no meu programa, na minha calculadora, aí tudo bem. Aqui podia ser multiplicar o resultado da soma de menos 5 com x por y. Então, eu teria que ter um operador unário ou pensar isso como parte do... Mais um? Tá.
Então vamos ver como calcular expressões em notação infixa e notação pós-fixa. Tá? Então eu tenho essa expressão aqui, que é igual a 26, e eu tenho essa mesma expressão, só que agora em notação pós-fixa, aqui embaixo. Então, como que eu resolvo isso com notação infixa? Não pensa como você resolve no papel. Pensa como o computador resolve isso. Ok? Bom, eu te dou essa string lá. Aí você fala assim, tá bom. O que eu resolvo primeiro? Aí você vem, vai olhando toda a string e fala, eu tenho que resolver primeiro esse 2 mais 1. Certo? Então você vai lá, resolve 2 mais 1, troca por 3 na string, remove uns espaços da esquerda para voltar a ser uma expressão válida, e você fica com essa expressão. Agora, o que eu resolvo primeiro aqui? O que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, o que tem prioridade? A multiplicação em relação à soma. Tá bom, então eu vou lá, pego 3 vezes 4, calculo, vejo que dá 12, troco na minha string por 12, tiro uns espaços à esquerda, formo a expressão de novo, bonitinho. Agora tem um parênteses aqui, então tem que resolver o parênteses primeiro. Então troco o que está dentro do parênteses pelo resultado, 13, arrumo a minha string, deu 2 vezes 13. Agora eu só tenho essa operação, vou lá e faço, deu 26. Tá? Então, dá para fazer um algoritmo que faz isso? Dá. Né? Mas eu tenho que ficar percorrendo a string, achando o pedaço que tem que ser resolvido naquele momento, resolve, e depois percorre a string de novo, e vai fazendo isso até que acabe de fazer a conta. Tá? Como que eu resolvo com notação pós-fixa? Faço assim, é um 2. Tá, não tem o que fazer com 2. Espera. 2. É só 2 por enquanto a expressão. Um outro 2. Tá bom. 1 mais. É a notação pós-fixa. Então, eu sei que até esse momento eu tenho que somar 1 com 2. Então eu só troco por 3. Agora eu vejo 4. Vejo a multiplicação. Eu tenho que multiplicar 3 por 4. Troco por 12. Eu vejo 1, eu vejo 1 mais, eu tenho que somar 1 com 12. 13. E aí eu vejo 1 vezes, eu tenho que multiplicar 2 por 13, 26. Tá? Então é muito mais simples. Eu simplesmente vou... De vez em quando eu falo assim, eu vi um número, guarda ele, vi um número, guarda ele, vi um número, guarda ele. Vi um operador, tenho que olhar para os 2 últimos números que eu guardei e calcular essa expressão. Trocar por 3. Tá? Então é aqui que a gente vai usar pilha. Empilha, empilha, empilha. Agora eu vi um operador, não um operando. Desempilha os 2 últimos, tá? Se mais não está na pilha, tá? Então, desempilha os 2 últimos, o 2 e o 1, calcula o resultado da expressão e empilha o resultado na pilha. Agora vejo um 4, empilho. Vejo vezes, pego os 2 últimos elementos da pilha, multiplico eles e ponho o resultado na pilha. Vou fazendo isso. Tá? Então o algoritmo agora é muito simples. Tá? Pseudocódigo só. Tá? Então para cada elemento que eu ler da minha entrada, se for um número n, tá? Um operando, eu empilho esse número n. Se for um operador, isso daqui eu não sei se vocês já viram, mas é um símbolo que às vezes a gente usa em matemática para representar um operador qualquer. Tá? Não sei se é mais, se é vezes, se é dividido, multiplicado. Tá? Se for um operador, esse operador aqui, eu desempilho, esse é o meu primeiro operando, desempilho, é o segundo operando, tá? E eu empilho, eu acho que está invertido isso. 3, 5 barra, eu quero fazer 3 dividido por 5. Desculpa, aqui está invertido.
Eu empilho operando, eu faço a operação do operando 2, o mais antigo da pilha, com o mais novo que estava na pilha. Tá? Os índices estão trocados aqui. Tá? Então, se eu vi 3, 5 barra, esse cara estava mais para trás na pilha do que esse cara. Certo? Quando eu desempilhei, esse cara vai ser operando 1. Quando eu desempilhar de novo, esse vai ser operando 2. Então, eu tenho que fazer operando 2 dividido por operando 1. Ali na minha... Aqui está escrito errado. Aqui está operando 1 dividido por operando 2. Certo? Então, meu slide está errado, tem que trocar 1 por 2 aqui. Depois eu troco no slide, vocês conseguem ver certinho. Mas é só trocar os índices ali. Tudo bem? Tá? E aí, no final, eu desempilho o único valor que vai sobrar na pilha. Tá? Então, por exemplo, se fosse só esse exemplo, daria 3 quintos, tá? Ou 10 por 5. Tá? Ele pegaria, faria 10 dividido por 5, 2, certo? Ele já removeu esse cara da pilha, esse cara da pilha, esse cara não está na pilha, fica só o 2 lá na pilha. Então, quando sobrar um único valor, esse único valor que sobrou na pilha é o valor que é o resultado de toda a expressão. Então, a ideia é que eu tenho uma expressão grande e eu estou reduzindo o tamanho dela a cada passo. Tá? Toda vez que eu vejo um operador, eu diminuo um pouquinho o tamanho dessa expressão até que eu resolvi ela, calculei o valor dela. Ok? Dúvidas? Uhum. O sinal? O operador. Como assim? 2 mais 3. Você lê um operador. Você lê um operador. Não. Então, isso daqui eu estou calculando a expressão que está em pós-fixa. Ele já está assim. Agora eu vou mostrar como converter de infixa para pós-fixa. Então, estou supondo que já está em pós-fixa. Agora sim. Eu tenho uma expressão infixa e eu quero converter para pós-fixa. E eu vou de novo usar uma pilha. Então, a ideia é o seguinte. Tudo que for número, eu vou copiar direto para a saída. Então, você pode ver que aqui a ordem que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles aparecem na mesma ordem aqui na minha notação infixa. Quem vai mover são só os operadores. Né? Os operandos vão ficar onde estão. Tá? E aí, quando aparecer um operador na entrada, então eu estou vendo 1 mais. Aí eu vi o mais. Tá? O que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para a minha pilha, então eu vou ter uma pilha só com os operadores. Tá? No começo, a pilha está vazia. Então, enquanto o operador no topo da pilha tiver uma precedência maior ou igual ao operador que está na entrada, esse cara tem que ser feito primeiro. Então, ele tem que aparecer antes na anotação pós-fixa. Eu vou simular aquela conversão. Espero que fique mais claro. Então, enquanto tiver alguém com uma precedência maior do que esse operador que eu tenho na mão, eu vou desempilhar esses operadores. Tá? E vou imprimir lá na saída. Tá? E aí, agora sim, eu vou empilhar esse operador novo. Então, Então, 1. Tá, eu tô lendo aquela expressão em notação infixa, da esquerda para a direita, já rodando meu algoritmo. Tá? Então, viu 1. O 1 vai para a saída. Um mais. Tá bom, eu tenho uma pilha aqui, essa pilha está vazia, essa base da minha pilha. Eu olho, tem alguém na pilha, no topo da pilha, que tem precedência maior ou igual ao operador na entrada?
entrada? Não tem ninguém no topo da pilha. Certo? Então, não faço nada. E aí depois eu empilho o operador novo. Então eu empilho esse mais aqui. Então esse mais, dessa soma de 1 com 2, está aqui aguardando para depois entrar na expressão. Tá? Por quê? Até para você ver, o que vai acontecer ali primeiro? Ali vai acontecer primeiro 2 vezes 3. Aquele mais 1 só vai acontecer mais para frente. Tá? Ok, então eu tenho mais guardado aqui. Agora eu vejo o 2. O 2 é um operando. Então eu simplesmente solto ele na saída. Agora eu vejo um vezes. O vezes olha para o topo da pilha, então mais, e vê, o vezes tem precedência maior ou menor do que o mais? Vezes tem precedência maior. Então o mais não é desempilhado, o mais fica aqui na pilha. Se o mais tivesse precedência maior do que o vezes, eu ia tirar o mais agora nesse momento. Tá? Então eu empilho o vezes aqui. Tá? Então tenho vezes aqui. Agora eu vejo 3, vai direto para a saída. E eu vejo a divisão. Divisão tem a precedência maior do que o vezes? Não, mas é igual. Né? E como eu calculo as coisas da esquerda para a direita, então quando é igual, eu vou dar precedência para quem está aqui no topo já. Eu vou multiplicar antes de dividir. Né? Vou multiplicar 2 por 3 antes de dividir por 4. Eles têm a mesma precedência, só que multiplicar para a esquerda. Então, por isso que ali eu testo se é maior ou igual ao operador. Tá, então, o que eu faço? Eu desempilho vezes e põe na saída. Então, se você olhar, bom, o que é essa expressão? É usar o 1 para fazer alguma operação, certo? Que ainda vai ser calculado. Que envolve a multiplicação de 2 com 3. Tá? E ainda tem o resto da expressão. E agora eu coloco a divisão aqui na minha pilha. Agora eu vejo 4, vai direto para a saída. E eu vejo vezes. O vezes tem precedência igual ao cara que está aqui no topo da pilha. Certo? Então eu desempilho esse cara. Desculpa, eu comi um passo uma vez passada. Mas agora eu tenho que olhar de novo. O mais tem precedência maior ou igual do que o vezes lá, que eu estou segurando na mão agora? Não. Se tivesse, eu ia desempilhar o mais e colocar aqui. E eu ia desempilhando o quanto fosse preciso. Tá? Então, talvez aqui viessem vários operadores. É que aqui no caso, o vezes tem a mesma precedência. Tem precedência maior do que o mais. Tá? Se tivesse vindo um mais, eu ia desempilhar a divisão e aí eu ia desempilhar esse mais também. Porque esse vai ser um mais e mais esse. Okay? Então eu coloco multiplicação na pilha. Agora eu vejo um 5. E agora eu vejo um menos. Multiplicação tem precedência maior do que menos. Então eu tiro ela da pilha e coloco ela para cá. O mais tem precedência igual ao menos. Então eu tiro ele da pilha e coloco ele para cá. E agora não tem mais ninguém na pilha, eu empilho o menos. Certo? Aí eu vejo 6. Tá? Terminei de processar a entrada. Agora é só uma questão, desculpa, não está no slide, mas de desempilhar toda a pilha copiando direto para a entrada. Então aqui só sobrou esse menos vai vir para cá. E a pilha vai ficar vazia. Certo?
podia ter mais operações aqui. Tá? E aqui a gente usa uma nova operação, que é olhar o topo da pilha. Tá? Em inglês a gente costuma chamar isso de peek. Certo? Que a gente tinha empilhar e desempilhar. E a gente tem o peek, que é olhar o que está no topo da pilha sem desempilhar. Dá para fazer sem isso? Sem olhar para o topo da pilha? Sem usar essa função? Usando só o que a gente viu? Eu acho que não, Carlos. Desculpa. Carlos, acho que não. Todo mundo concorda que não? Bastaria desempilhar, ver qual que é o valor e empilhar ele de novo. Porque ele volta para o topo da pilha. Desempilhar, olhar para o elemento que foi devolvido e aí empilhar ele de volta. Tá? Então, olhar para o topo da pilha é a mesma coisa que desempilhar, olhar o que tem, o que me foi devolvido e empilhar de novo. Tá? Só que é mais ineficiente fazer isso. Né? Desempilhar, olhar e empilhar de novo. Mais fácil é só ir lá e olhar. Mais uma curiosidade. Você pensar a ordem que a pilha mantém as coisas, né? Se eu tenho um cara aqui, ele é o último a ser inserido. Se eu tiro ele e coloco ele de novo, ele continua sendo o último a ser inserido. Numa fila isso não é verdade. Numa fila, se eu tirar o primeiro e inserir de novo, agora ele vira o último. Então eu alterei a pilha. Desculpa, a fila. A pilha não. Tirar o cara que está no topo e colocar de volta, não faz nada. Tá? E como que eu generalizo para o caso que a expressão tem parênteses? Como? Bom, a gente sabe fazer para uma expressão que está sem parênteses, né? Então a gente foi trabalhando com a pilha aqui, certo? Mas imagina que isso aqui fosse só parte de uma expressão, certo? Então aquele meu 1 mais 2, azul 121. Imagina que aquele meu 1 mais... Esse ele já Então imagina que essa expressão aqui ela é só parte de uma expressão maior, que ela está entre parênteses. Bom, quando eu calculasse a notação a notação pós-fixa, aqui dentro teria que ainda acontecer basicamente a mesma coisa. Certo? Porque se eu tivesse, sei lá, 10 mais esse cara, na notação pós-fixa seria 10. A expressão desse cara aqui, mais. Né? Calcula essa expressão, né? Resolve, descobre quanto que dá esse número e soma ele com 10. Então o que eu posso fazer é o seguinte. Bom, e como que a gente fez isso? A gente usava o topo da pilha aqui, o topo da pilha e a base da pilha no nosso algoritmo. Tá? A base da pilha servia para a gente... Bom, eu vou desempilhando, talvez eu chegue na base. Quando chegar na base eu paro. Tá? O topo servia para a gente olhar quem estava lá no topo, olhar para a antecedência e tal. Então o que eu posso fazer é o seguinte. Quando eu vejo, abre parênteses, então eu tinha uma pilha. Essa pilha tinha várias coisas. Certo?
Em particular, tinha esse mais lá. Ou, até para colocar vezes, porque vezes é uma coisa que tem precedência lá. Tá? Então, a minha pilha tinha esse vezes lá. Só que agora eu vi um abre parênteses. Então, o que eu quero fazer é considerar como se a base da pilha fosse aqui. Calcular toda a expressão até ver o fecha parênteses. Certo? E aí depois voltar a considerar essa multiplicação. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso agora fazer assim. Eu vi um 10. Ok, vai para a saída. Viu mais? Vai para a pilha. Viu um abre parênteses? Põe um abre parênteses na pilha. Agora eu vou processando isso daqui da mesma forma. Tá? Digamos que não tem nenhum fecha parênteses aqui. Então, vocês viram, né? Fui pondo, tirando, não sei o que e tal. Até que chegou um momento que eu tinha um menos aqui só. Tinha sobrado só um menos e eu vejo fecha parênteses. Quando eu vejo fecha parênteses, eu desempilho tudo até o abre parênteses. Eu não vou desempilhar, isso infinitamente. Eu vou considerar que o abre parênteses está delimitando essa expressão. Tá? Então eu abro parênteses, vou analisando tudo que eu tenho que analisar. Tá? Quando eu comparar, por exemplo, esse mais em relação à precedência do abre parênteses, eu vou dizer que o mais tem precedência em relação ao abre parênteses, porque primeiro eu tenho que somar aqui antes de me livrar desse abre parênteses. Né? Quando eu ver o vezes, vou comparar o vezes com a parênteses também. Tá? Então o abre parênteses vai estar menor das precedências e ele só vai ser removido quando você vê um fecha parênteses. Quando você vê um fecha parênteses, aí, quando você vê um fecha parênteses, você vai desempilhar tudo até chegar no primeiro abre parênteses. Quando você vê o primeiro abre parênteses, você mata aquele fecha parênteses e segue o algoritmo. Tudo bem? Então é só uma leve alteração. Isso é basicamente o Lab 5. Tá? Lab 5 é basicamente converter de fixa para pós-fixa e calcular pós-fixa. Ok. Então a gente vai para a terceira parte da aula. Então a ideia agora é responder essa dúvida. Qual que é a relação entre pilha e recursão? Então, em algum momento lá, eu falei para vocês, quando a gente aloca a memória, a gente pode alocar a memória no heap ou na pilha. Né? Na pilha é alocado estaticamente, onde a memória é alocada estaticamente, né? Então a variável local, ela é alocada no lugar da memória, que a gente chama de pilha. E quando a gente dá malloc, a gente aloca num outro lugar que chama heap. E até falei para vocês, a pilha é pequena, em geral ela tem uns 8 MB, enquanto que o heap é todo o restante da memória do seu computador. Né? E aí eu fiquei falando dessa pilha e tal, quando eu falava de alocação, não sei o que e tal. Mas aí eu dei aula de pilhar a estrutura de dados, e eu não falei dessa pilha, essa região da memória, onde a gente guarda a informação. Tá? E elas têm o mesmo nome por um motivo. Porque, na verdade, essa pilha da memória que a gente guarda a informação, ela é uma pilha no sentido que a gente está vendo. Tá? Então, vou tentar elaborar isso. Tá? Então, vamos voltar para o fatorial. Então, eu escrevi aqui uma versão do fatorial. Então, dado n, quero calcular n fatorial. Eu coloquei umas variáveis aqui só para simplificar a explicação. Tá? Poderia escrever um código um pouco mais curto, que não precisa da variável ant, não precisa da variável hat, mas elas vão ser úteis para a gente entender o que acontece na recursão. Tá? Então tem essas duas variáveis, hat e ant. Tá? Então se o n for igual a 0, 0 fatorial é 1. Então eu vou colocar no hat é o que vai ser devolvido, vai ser retornado. Tá?
Então, hat é igual a 1. Então, é que você vai ver, ele vai sair do if e devolver hat. Então, ele vai ter devolvido 1. Se n não é 0, então n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, meu ante vai ser o fatorial de n menos 1. E o meu hat vai ser n vezes o fatorial de n menos 1. N vezes o ante. Tá? Só lembrando o que é o fatorial. Agora, como que o computador calcula isso? Né? Porque parece que eu dei, sei lá, uma receita. Só especifiquei um caso base, um caso geral, e o negócio do nada calcula o resultado. Tá? Parece que quase por mágica. Então, o que ele faz? Então, vamos simular uma chamada para 4 fatorial. Então, eu tenho aqui a minha variável n, minha variável hat e minha variável ante. Quando você chama essa função para 4, bom, o 4 ficou guardado lá no n. O hat começa com algum lixo de memória, por enquanto. E o ante também, com algum lixo de memória. Aí, bom, vai começar a executar essa função, a gente vai linha 2, linha 3, pula para a linha 5, vem para a linha 6 e fala ante é igual a fat n menos 1. Certo? Ou, na verdade, fat de 3, no nosso caso. Então, essa função vai ser chamada novamente. Quando essa função é chamada novamente, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter essas variáveis n, hat, ante, só que a gente vai ter novas cópias dessas variáveis. Tá? Então, agora eu chamei para fat de 3. Então, a chamada de fat de 3 tem o próprio n, hat e ante dela, que está em outro lugar da memória do que a da chamada para fat 4. Então, não é a mesma variável n, a mesma variável hat, a mesma variável ante. São 3 novas variáveis que têm o mesmo nome que a gente tinha antes. Só isso. Mas elas são 3 novas variáveis. 3 novos espaços de memória. 3 novos endereços. Tá? E começa com 3 aqui. Bom, o código segue, vai até a linha 6 e fala que ante é igual a fat de n menos 1, ou seja, fat de 2. Então, 3 novas variáveis surgem, também chamada n, hat, ante, quando essa função fat2 é chamada. Tá? O n começa como 2 e tem lixo de memória em hat e ante. Ok, aí na linha 6 é chamado fat de 1. 3 novas variáveis surgem. Aí na linha 6 é chamado fat de 0. 3 novas variáveis surgem. Tá? Então, nesse momento aqui, eu tenho essas 15 variáveis. Tenho 5 cópias de n, 5 cópias de hat, 5 cópias de ante, uma para cada chamada da função fatorial que eu fiz. Certo? Porque eu chamei fat de 4. Fat de 4 chamou fat de 3. Fat de 3 chamou fat de 2. Fat de 2 chamou fat de 1. Fat de 1 chamou fat de 0. Então, nesse momento, existem 5 chamadas de função fat. Certo? Nenhuma delas está resolvida ainda. Todas elas estão suspensas, esperando alguma coisa acontecer. Ok? Então, a FAT 4 está esperando a FAT 3 terminar. A FAT 3 está esperando a FAT 2. A FAT 2 está esperando a FAT 1. A FAT 1 está esperando a FAT 0 terminar. Tá bom? Então, a FAT 0, essa chamada para FAT 0, vem aqui na linha 3, vê que n é igual a 0, seta hat igual a 1. O hat dela. Tá? E pula para a linha 9, certo? Devolvendo hat. Então ela devolve hat. O que acontece quando ela devolve hat? A FAT 1, certo? Tinha falado que ante deveria ser igual a FAT 0. Certo? Ela chamou o FAT de 0 aqui e falou, quando você voltar, me dá o seu valor e eu vou guardar na variável ante.
Então, quando volta da recursão, aquelas 3 variáveis deixam de existir. Elas eram variáveis locais e elas existiam só quando aquela chamada da função existia. Então eu guardo 1 aqui no ante. Estou na linha 6 da FAT1. Certo? E agora eu falo que hat é igual a n vezes ante. Então hat é igual a 1. Certo? E devolvo 1. Devolvo 1 para quem? Para FAT2. A FAT2 tinha chamado FAT1 aqui na linha 6. Certo? Falou, o que você devolver, que vai ser 1, guarda lá no ante. Então, guardei esse 1 lá no ante. Então, guardei 1 no ante, executei a linha 6, vou executar a linha 7. Então, vou pegar n, multiplicar por ante e guardar em hat 2. E eu vou devolver 2. Certo? Quando eu devolver 2, o FAT3 estava esperando FAT2 devolver. Certo? Para guardar em ante. Então esse 2 vai para o ante do FAT3. Ele pega o que está em ante, multiplica com n e guarda em hat 6. E ele devolve 6. E agora o FAT4 estava esperando o FAT3 devolver alguma coisa para guardar no ante. 6 está lá. Ele pega, multiplica n pelo ante, certo? Dá 24, e ele devolve 24. E a chamada para essa função acaba. Então, isso daqui que a gente fez é uma pilha. Certo? Eu tenho essas 3 variáveis. Certo? Imagina que isso é uma struct. Imagina que eu tenho uma struct com campos n, hat e ante. Quando eu chamei a primeira vez, a pilha era vazia. Aí eu empilhei um elemento aqui. Aí eu empilhei outro elemento, empilhei outro elemento. Então eu fui empilhando enquanto foram acontecendo chamadas recursivas. Depois, quando a chamada recursiva atingiu a base da recursão, não tiveram novas chamadas recursivas. Certo? Então ela calculou um resultado que devolveu. Devolveu, eu desempilhei o cara e atualizei esse cara que está no topo da pilha. Certo? Continuei a execução da função, desempilhei esse cara e atualizei o cara que estava no topo da pilha. E foi fazendo isso. Tá? Então isso daqui é uma pilha. Tá? Então, quando a gente empilha, a gente aloca espaço para as variáveis locais, para novas cópias dessas variáveis locais. A n, o hat e o ante. Quando eu desempilho, essa chamada do FAT_n retorna apagando esse espaço das variáveis locais. Então, o que estava guardado naquelas variáveis locais deixa de existir. A única coisa que continua existindo é o valor de retorno. Né? Você captura isso numa variável ou joga fora. Tá? Bom, meu valor era... Eu tinha lá um valor na minha função para n, hat e ante. Tá? Então, digamos que n era igual a 5, hat era alguma coisa, ante era alguma coisa, certo? Eu fiz a chamada, quando eu fiz a chamada, esse código não está sendo executado. O que está sendo executado é o código da chamada. Quando volta, eu restabeleço que n é igual a 5, hat é igual ao que tinha guardado em hat e ante é igual ao que tinha guardado em ante. Então, esses valores voltam a valer. Eles tinham parado de valer, porque essa função tinha parado de executar para que a chamada recursiva executasse. Então, esse conjunto de variáveis locais, eles formam um elemento da pilha. Então, minha pilha vai ter vários desses elementos. Tá? Então, em termos práticos de algoritmo, a recursão ela pode ser simulada usando uma pilha com as variáveis locais da função. Então eu posso, ao invés de usar recursão, eu sempre posso usar uma pilha no lugar. Por quê?
Porque é isso que está acontecendo na verdade. Na verdade, a recursão é um elemento, um artifício para a gente, em termos de programação. A gente está usando uma pilha que já existe lá. Então, na verdade, o que está acontecendo é ter uma pilha e essa pilha está sofrendo operações de empilhar e desempilhar. Então, se a gente quiser implementar a nossa própria pilha e simular isso usando a nossa própria pilha, é possível de fazer. Torres de Hanoi. Torres de Hanoi foi um exemplo que a gente viu lá viu na aula de revisão de recursão. Tá? Esse cara, dá para fazer isso também. Quer dizer, na verdade, quando eu fizer a chamada recursiva, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter cópia das variáveis locais, tá? E as chamadas vão acontecendo, você vai empilhando, depois você vai desempilhando. Só que essa função tem uma característica. Eu chamo Hanoi para empilhar, para resolver o problema, certo? Lembra? Era aquela ideia. Eu pego, movo para pilha auxiliar primeiro, aí eu movo o disco grande, aí depois eu movo da pilha auxiliar para a pilha de destino. Né? Aqui eu tenho essas duas chamadas recursivas, tanto da linha 3 quanto da linha 5. Tá? Então, além de empilhar as variáveis locais, eu preciso saber para onde eu tenho que voltar quando eu voltar da execução do código. Tá? Então, eu fiz a chamada para Hanoi, recursiva. Essa chamada acabou. Quando ela volta após a linha 3 ou após a linha 5? Eu preciso guardar essa informação. Tá? Então, preciso na pilha, além das variáveis locais, é também guardado qual é o endereço de retorno, para onde que eu volto executar o programa. Tá? Algumas vezes eu vou voltar aqui, algumas vezes eu vou voltar ali. Depende de qual chamada originou. Então eu sei que se eu fui chamado na linha 3, depois eu tenho que voltar a partir da linha 3. Se eu fui chamado na linha 5, depois eu tenho que voltar a partir da linha 5. Então, a gente chama de registro de ativação esse elemento que vai na pilha, guardando as variáveis locais e para onde deve voltar o programa. Tá? Então ele é formado pelas variáveis locais e qual é esse endereço de retorno após chamada. Tá? Então eu guardo qual é o endereço da memória, endereço como se fosse um ponteiro mesmo, porque o seu programa está na memória quando ele está sendo executado. Então eu guardo para qual pedaço do seu programa eu devo voltar quando a função acabar. Tá? E aí a gente tem essa pilha que eu estava falando, que é o que a gente chama de pilha de execução ou pilha de chamadas, que é essa pilha desses registros de ativação das várias chamadas que eu fiz no programa. Tá? Isso não é só para recursão. Então, quando começa o main, quando começa a rodar o programa, o main é o primeiro registro, ele está lá no topo da pilha, com as variáveis locais que tiverem no main. Quando você chamar uma função, o registro de ativação dessa função é empilhado por cima. Se essa função se chama outra função, é empilhado. E você vai fazendo isso. Tá? Então você vai empilhando. Eventualmente você até pode fazer uma função recursiva, que vai empilhar um monte, depois vai voltar desempilhando. E essas funções vão voltando, você vai desempilhando, até que você volte para o main. Tá? E aí o programa acaba quando o main acaba. Tudo bem? É só pensar da seguinte forma. Isso é útil em termos de programação também por causa de debug. O Java, por exemplo, o Python, eles dão um erro, eles mostram uma pilha de execução para você. Tá? Então pode ser uma coisa assim. Main, quando foi chamar em série, que chamava ordena, que chamava compara, aqui deu um erro na linha tal. Então você sabe o que chamou o que, até aquela função, e aí deu erro naquela função.
No GDB você consegue a pilha de execução. Tá? Então, esse cara está suspenso, esperando o insere acabar. Esse cara está suspenso, esperando o ordena acabar. Esse cara está suspenso, esperando o compara acabar. Tá? Então está tudo empilhado, certo? Conforme eu termino um, eu vou para o próximo, termino um, eu vou para o próximo, certo? Só que pode ser que depois de ordene, bom, depois de ordene, aqui eu quero chamar imprime. Certo? Então, eu desempilhei compara, eu desempilhei ordena, só que talvez eu queira chamar imprime antes de terminar em série. Mas esses dois caras continuam lá na pilha esperando voltarem da execução da chamada. Tudo bem? Bom, então, digamos que eu quero buscar um elemento numa lista ligada. Eu tenho essa minha função aqui, busca rec, que devolve o inteiro que eu achei lá na lista. Tá? Desculpa, não devia ser inteiro. Devia ser o ponteiro. Devia ser um penó. Tá? Devolve um penó, o elemento da lista que tem esse x. Tá? Senão não faz sentido eu devolver lista. Então eu tenho esse penó lista, x, eu quero procurar x na lista. Se lista for null, eu devolvo a lista. Porque a lista é null, certo? Devolvo null, não encontrei. Se lista dado for igual a x, eu devolvo lista, porque lista dado que tem o x que eu quero achar. Tá? Se não, eu busco recursivamente, aqui também outro type, você busca rec. Tá? Então eu busco recursivamente no próximo da lista por esse elemento x. Acho que a gente viu esse código em alguma aula. Tá? Então eu tenho esse cara aqui. Então, olha que curioso. A recursão aqui, ela é a última coisa a acontecer antes do retorno da função. Tudo bem? Então, antes do return aqui na linha 5, qual é a última coisa que acontece? A chamada recursiva para busca rec. Tá? Essa é a última coisa que acontece. Então, na verdade, a gente retorna o valor de busca rec lista prox x sem manipular ele de nenhuma forma. Então, não me importam os valores das minhas variáveis locais nesse ponto. Okay? Qual é o valor da lista? Não importa. O que importa é o que foi devolvido pela busca recursiva. Porque é só isso que eu estou devolvendo. Tá? Então, exceto na base, né, aqui na linha 3, o retorno dessa função não depende do valor das variáveis locais. Então, essa ideia de que eu tinha minha variável local, eu chamei recursivamente, então eu guardei o valor das minhas variáveis locais para poder usar eles depois, que eu tinha no fatorial, certo? No fatorial, eu tinha que guardar qual era o meu n, que eu fazia a chamada, quando voltava eu multiplicava pelo meu n. Não podia esquecer qual era o n daquela chamada. Certo? Agora não me importa. Né? Quando eu fiz essa chamada recursiva, qual é o valor de lista? Não importa. Não importa só o que devolveu. Tá? Então depende apenas do valor da chamada recursiva. Então, como não importa, eu não preciso armazenar essa informação. Eu não preciso guardar qual é o valor de lista, porque eu não vou devolver o valor de lista aqui. Eu não vou usar o valor de lista para nada aqui. Eu vou usar o valor de lista para chamar a função, mas não para devolver. Então, depois que eu chamo, eu não preciso, quando voltar, eu não preciso saber o valor de lista. Então, isso permite a gente eliminar a recursão. Tá? Então, eu vou eliminar a recursão da nossa função da seguinte forma. Então, eu tenho a minha busca recursiva e agora eu vou ter a minha busca iterativa. Essa busca iterativa é eliminar aquela recursão. Então, o que acontece naquela recursão? Naquela recursão, bom, se for null a lista ou lista dada for igual a x, eu devolvo a lista.
Se não, eu chamo recursivamente. Se não, eu chamo recursivamente. Chamo recursivamente. Então eu vou chamando recursivamente até cair na base. Concorda? E aí eu devolvo o que está na base. Que volta para a função que chamou. Que devolve o que estava naquela base. Que volta e devolve o que estava naquela base e assim por diante. Tá? Então eu posso transformar isso num while. Enquanto eu não estou na base, então enquanto lista não é null e lista dado não é x, eu não estou na base. Então, aqui eu faço a chamada da função mudando o lista para lista prox, certo? Quando eu chamo ela, o lista dela era o meu lista prox no passo anterior. Então, eu, enquanto não chego na base, eu faço a lista ser um lista prox. Quando esse while acaba, eu estou na base. Aí eu devolvo a lista. Então, isso é uma forma de eu eliminar a recursão. Você pode pensar como isso, ou se eu não te mostrasse aquele algoritmo, você ia pensar isso. Você ia falar, enquanto eu não achei a informação ou a lista não acabou, eu vou andando de próximo em próximo. E aí, quando acabou esse while, eu achei a informação ou a lista acabou. Então, ainda assim, se você olhar para esse algoritmo, você consegue entender ele sem pensar na maneira recursiva dele. Tá? Mas isso é uma forma de eu pegar aquele algoritmo que é recursivo e eliminar essa recursão. Então, isso é o que a gente chama de recursão de cauda. Com L. Cauda. Não, cauda com U. Cauda com L é cauda de sorvete, certo? Cauda com U. Tá? Então, se o último passo de uma função f de x é o retorno de um f de y, tá? Eu posso reiterar essa função f de x, só que agora usando x igual a y. Certo? Eu pego esse y e guardo ele no x. Tá? Usando um while. Então, eu faço um while até chegar numa das bases da recursão. Então, se eu ia fazer, então eu tenho a minha função aqui, int f de int x. Certo? E aqui eu tenho o caso base. E aqui eu tenho o caso geral. Imagina que o caso geral é return f de x menos 10. Então, ao invés de eu fazer ao invés de fazer chamada recursiva, basta eu trocar isso daqui por x é igual a x menos 10 e ficar reiterando esse caso aqui até cair na base. Então isso a gente chama de recursão de cauda. De cauda porque está exatamente no fim da função. Tá? A cauda da função. A última coisa que eu faço na função. O Hanoi e o fatorial, eles não têm recursão de cauda. O Hanoi é fácil de ver que não tem recursão de cauda. Ele tem duas chamadas recursivas. Toda função que tem duas chamadas recursivas, a recursão não é de cauda. Tá? Ok? Porque tem uma... Tá vendo? Eu faço uma chamada e depois eu faço outras coisas. Aliás, essa chamada em si, só essa chamada, ela é uma recursão de cauda. Tá? Eu consigo, com o while, eliminar só essa recursão da linha 5. Mas eu não consigo eliminar totalmente a recursão. Tá? Não é inteiro. Ele tem duas chamadas recursivas, uma é de cauda, a outra não é. Tá? Então eu não consigo eliminar totalmente a recursão do Hanoi com aquele esquema. Eu consigo eliminar essa com o while. Tá? O fatorial também não é uma recursão de cauda. Por quê? Porque eu faço a chamada recursiva, mas eu preciso do valor dela combinado com o valor meu para eu poder retornar o valor. Tá? Eu preciso multiplicar pelo meu n, então eu não posso esquecer quem que é esse n. Esse n tem que estar guardado na pilha.
Recursões que não são de cauda, eles também podem ser eliminadas, tá? Porque como recursão, na verdade, é trabalhar com uma pilha, tá? Então dá para remover, mas eu vou ter que usar uma pilha para isso, tá? E aí o processo fica mais trabalhoso. No caso do fatorial, não. No caso do fatorial ainda é ok, porque o fatorial só tem uma chamada recursiva. No caso do Hanoi, fica mais complicado, porque você ainda vai ter que saber para qual linha você tem que voltar aqui. O código começa a ficar absurdo. Bom, comparando algoritmos recursivos e interativos. Tá? Os algoritmos recursivos eles são mais fáceis de entender, de criar. Depois que você pega um esquema de recursão, fica muito mais fácil. Alguém chega com você com um algoritmo que você nunca viu, se ele é recursivo, você fala, ah, tá bom, esses são os casos básicos, esse é o caso geral, não o que acontece. Tá? Isso deixa eles mais elegantes também. São curtos, usam menos variáveis, lidam bem com casos especiais. Os algoritmos iterativos, eles são normalmente mais rápidos que os recursivos. Tá? Por quê? Porque a gente não precisa empilhar esses registros a cada passo. A gente não precisa ficar pondo informações na pilha, depois desempilhando. Tá? Mesmo que não seja a gente, mesmo que seja só. Quando a gente está simplesmente usando a recursão mesmo, que a gente estava vendo, internamente tem uma pilha que está sendo manipulada. Então isso traz um gasto para a gente. Tá? Essa eliminação de recursão de cauda que eu falei para vocês é uma ótima forma de otimizar o código do programa, tá? E ela é feita automaticamente por alguns compiladores. Então muitos compiladores olham lá e falam, pô, esse cara usou recursão aqui, basta usar um while. E ele vai lá e troca o seu código e põe um while. Tá? Não, ele muda no compilado. Tá? Então, a gente está compilando o nosso código com a opção "-g", que é para poder usar o GDB e o Valgrind. Esse "-g" não altera o... na verdade é o seguinte, ele guarda informações das linhas do seu código. Então, essa informação aqui refere a esse pedaço do código. Então, quando dá pau no pedaço do código, você sabe qual é a linha do código original. Tá? Então, para isso serve a função "-g". Aí tem as funções, as opções "-o" alguma coisa. Então, tem "-o1", "-o2", "-o3", que são otimizações de código. Então, você pode colocar seu código, provavelmente ele vai ser menor, compilado, e ele provavelmente vai ser mais rápido. Só que quando você faz essas otimizações, você não consegue usar mais o GDB. Né? Porque você não vai ter mais essa relação do seu código do seu ponto C com o seu compilado. Porque o seu compilado não é o seu ponto C. Ele é o seu ponto C com otimizações. Mas você pode pôr lá, "-o", maiúsculo 3. Ele vai fazer uma série de compilações. E aí, só para terminar, tem uma frase do Knuth, que é um cara assim, extremamente importante na computação, principalmente em teoria da computação, análise de algoritmos e tal, que ele disse essa frase bastante tempo atrás, mas o pessoal da computação adora, principalmente essa parte em vermelho, tá? Que a ideia é a seguinte: a gente tem que esquecer de pequenas eficiências do nosso código, pequenas otimizações dos nossos códigos, por mais ou menos 97% do tempo. Então, 97% do tempo, a gente não vai ficar se preocupando em, eu vou fazer um algoritmo que é iterativo ao invés de um algoritmo recursivo, porque o Rafael na aula disse que o algoritmo recursivo é mais lento do que o algoritmo iterativo. Tá? Então, o que ele diz é exatamente isso. Essa otimização prematura do código é a raiz de todo mal. Tá? É daí que surge bugs, é daí que demora para você programar mais o seu código. Tá? Você não tem que se preocupar com isso quando você está desenvolvendo o programa no começo. Tá? Você vai se preocupar com isso depois. Você vai se preocupar com isso quando o programa não está tendo um bom resultado na prática. Então você fala assim, pô, eu
tenho meu programa lá, eu uso muito essa função que é recursiva, né? Tem ferramentas para isso, eu vejo lá, pô, meu programa é lento e 20% do tempo ele passa nessa função recursiva. Então se eu conseguir melhorar a velocidade dessa função por 50%, 25%, eu vou ter um impacto positivo no tempo de execução do meu programa. E aí eu vou lá e tento otimizar aquela função. Sem essa necessidade, isso é perder tempo. Você vai tentar otimizar um negócio que talvez seja a parte menos usada do seu programa. Ou que já seja tão rápido que o negócio acontece em milissegundos. Aí você vai lá, mudou o código, fez um código muito mais complicado, difícil de debugar, difícil de entender quando você tiver que dar manutenção, e que ele é 1% mais rápido do que ele era antes. Não faz diferença. Tá? Então, por isso que ele fala, otimização prematura é a raiz de todo mal. Só que a gente não pode perder a oportunidade desses 3% que sobram. Então, tem que otimizar algumas partes do código. Não tem que otimizar todo o código. Você não tem que sentar para programar, eu vou fazer o melhor código em cada uma das funções. Tem um monte de função ali que é rápido demais, que é usado pouco, não importa. Tá? Então você tem que focar nos 3%, não nos 97%. É que acho que talvez o Knuth não conhecesse aquela regra de Pareto, né? Não sei se vocês já viram regra de Pareto. Que é coisas do tipo 80% do tempo do seu programa vem de 20% do código. Não sei se vocês já viram essa regra 80-20. Bom, tem uma lida no Wikipedia sobre regra de Pareto, que ele fala sobre essa questão, sobre como, em geral, o que importam das coisas são 20%, não os outros 80%. Às vezes a gente tenta melhorar tudo, mas o que importa é 20%. Mas isso também é um detalhe importante, que ele está falando about small efficiencies. Small, certo? Então, quando a gente for ver algoritmos de ordenação, eu vou mostrar para vocês que usar algoritmo A em relação a usar algoritmo B dá uma diferença absurda de tempo. Absurda. Então, nesse caso, usar um algoritmo que ao invés de ser O de n ao quadrado, é O de n log n, ou é O de n, isso não é uma small efficiency. Certo? Isso é uma eficiência substancial no programa. Você vai usar um algoritmo que é melhor e que é absurdamente melhor. O problema é você ficar se preocupando com um detalhezinho. Certo? Com pequenas otimizações do código quando não